Fala família Nerd, tudo bem? Esse vídeo é um pouco diferente, eu não vou falar sobre filmes, sobre a técnica, ou sobre filmagens, sobre dicas de filmes. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre... Há alguns meses atrás, o Felipe Neto, ele falou que mesmo que você tenha 20 inscritos no seu canal, você está influenciando 20 pessoas que influenciam mais 10, ou 15, ou 20, ou 100, ou 1000, não sei o número de pessoas que você conhece. Mas eu acho importante sim, acho que ele está correto. A gente tem que, num momento histórico como esse, que não só o Brasil, mas o mundo está vivendo, a gente tem que ter posturas, a gente tem que ter afirmações para algumas atitudes. Não existe no meu pensamento uma verdade absoluta, né? Existem verdades subjetivas, existe aquilo que eu acredito, aquilo que eu gosto, mas uma verdade absoluta que deveria comandar todo mundo, uma verdade única e soberana, eu não acredito, porque as verdades acabam se colidindo no caminhar, né, da vida. E eu queria falar um pouco sobre esse governo, sobre essa pandemia, né, sobre a onda de extrema direita que a gente está vivendo no mundo. Eu acho inconcebível, como nerd, esse é meu pensamento, tá? Você pode pensar da maneira que você quiser. Isso daí, o primeiro artigo da Constituição lhe assegura isso. Mas eu acho que, como nerd, eu já li muito livro, já assisti muito filme, já vi muita série, e concordar com tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo é complicado pra gente que gosta de tudo isso. Quando eu fui criança, eu fui perseguido na escola. Não porque... Não tô desmerecendo a luta de ninguém, tá, gente? Mas não porque eu era negro, não porque eu era gordinho, mas porque eu era nerd, porque eu ia bem, tinha boas notas, porque eu lia livros. Hoje isso não é mais um problema, acredito eu. Acho que hoje ser nerd é até ser chique, né? A gente encontra ultradireitistas nerds hoje em dia. Mas a causa nerd, ela é uma causa antifascista, antissistêmica e contra o endurecimento das normas. Não existe como você normatizar um ser humano. Não existe como você criar moldes e querer que todas as pessoas saiam iguais daquele molde. O ser humano é um ser que é montado, né, por experiências, vivências, por aprendizado ou pelo que não foi aprendido. E a gente lê tanto X-Men, assiste os filmes dos X-Men, a gente já leu Harry Potter, assistimos os filmes de Harry Potter, vimos O Senhor dos Anéis, assistimos os filmes, O Hobbit, Star Wars, Matrix, né? E é impossível você ter assistido todos esses filmes. Se você é de extrema direita, é impossível você ter torcido pro mocinho, porque a extrema direita exatamente é o vilão. O Darth Vader, o Sauron, é o Voldemort. São eles que querem acabar com aquilo que é plural. Você é a Matrix. Você quer acabar com aquilo que você acha que representa uma ameaça para você. Mas na verdade o que faltou ali foi o diálogo, uma ponte. E a gente teve, ouvindo isso esses dias, né? Talvez a gente esteja construindo mais muros do que pontes. E os muros separam. E quando a gente é limitado por um muro, a gente não tem o que olhar, a gente passa a olhar as nossas próprias ambições, os nossos próprios problemas,
e esquece que o mundo é talhado de pessoas do mesmo jeito que nós. Eu costumo falar que nós somos universos, né? Dentro da nossa mente, cada um é um universo. E quando a gente está convivendo, nós somos universos paralelos, um ao lado do outro. E é difícil viver em harmonia, claro que é difícil viver em harmonia, mas não é impossível viver em harmonia. Você não precisa gostar de todas as coisas, você nem deve gostar de todas as coisas. Você tem que ser crítico, certo? Isso faz parte do seu direito de ser um ser humano. Ter o o direito de criticar. Você tem todo esse direito. Mas a partir do momento que esse direito de criticar, desse direito de opinar, ele começa a interferir e a ferir a existência de outras pessoas, isso para de ser um direito. Porque o direito ele é individual. É como eu te falei, ele está ali no primeiro artigo da Constituição. A sua opinião ela é individual. Expressar a opinião não é a mesma coisa que discursar a opinião. Expressar a opinião não tem um acarretamento de ódio junto com ela, não tem uma manipulação, não tem uma fórmula em que as pessoas devem seguir para ser do seu jeito. E infelizmente a gente está vivendo um momento muito triste, muito pesado para o nosso país, onde a gente vive um governo que na verdade não é um governo, na minha opinião, claro. A gente está aí 1 ano e meio sem um governo que tenha feito nada de efetivo. Um governo que foi eleito prometendo algo novo, prometendo romper com os costumes do passado, mas está fazendo totalmente diferente, não fez nada novo, continua com as alianças do passado, com a aliança com os partidos de centro, vendendo ministérios para conseguir votos no Congresso, tendo que ser a todo momento assistido pelo Supremo Tribunal Federal, porque viola a todo momento a Constituição do país, e um governo que vai em manifestações que pedem a quebra da harmonia dos poderes e de direitos constitucionais. Então eu não apoio esse governo, como eu não apoiaria o Império Galáctico, porque o que o Darth Vader e o Imperador Darth Sidious fazia era totalmente criminoso. Você querer controlar as pessoas através de uma arma que destrói planetas. Eu não seria um comensal da morte, porque eu não acredito na nobreza do sangue, nem na nobreza da raça, nem na nobreza do ser só por ter dinheiro ou não. Eu seria talvez um seguidor do Oráculo em Matrix, ou um programa que se rebelaria contra a Matrix, porque o homem tem que ter o direito de escolher. Ele não foi criado para existir somente e seguir uma diretriz. Nós não somos máquinas, né? E eu com certeza não faria parte do exército de Sauron, porque eu não acredito que o poder deva estar na mão de uma pessoa só. Eu acredito que o poder deve estar na mão de vários representantes, como era a Terra-média. Tinha várias raças, cada uma com seus representantes, participantes de um conselho. Então eu me posiciono totalmente contra esse governo, totalmente contra o governo norte-americano, o governo israelense, o governo russo. O que está acontecendo no mundo em relação à pandemia é uma vergonha, é um absurdo. As posições que o Brasil tem tomado
nós estamos sem ministro da saúde, nós não temos médicos e nem técnicos em saúde no Ministério da Saúde. A grande promessa de economia que o governo quis trazer durante a campanha eleitoral não aconteceu até agora e nem vai acontecer, porque são falácias, são mentiras que podem ser facilmente desnutridas por informações de hoje. Quando esse governo entrou no poder, o dólar estava perto de R$3. Nós já chegamos com esse governo com o dólar acima de R$ 5,30. E quando esse governo foi eleito, falaram que o dólar ia ficar R$2. Então, são verdades infundadas, são as fake news. Eu sou a favor da investigação das fake news, eu sou a favor de que investiguem o Sérgio Moro, porque para mim ele também é um criminoso. Porque ele participou, ele coagiu pessoas, ele ajudou advogados, promotores e manipulou o sistema jurídico para que o sistema político estivesse do jeito que está hoje. Então a posição desse canal e a posição desse que vos fala, do apresentador do canal, é totalmente contra esse governo, totalmente contra as diretrizes que os países mais ricos e os países que têm muita influência no mundo estão tomando. Nós somos nerds, eu me considero então um nerd antifascista. Vidas importam, elas devem ser priorizadas. Vida vem sempre em primeiro lugar. Emprego a gente gera, dinheiro, existe mais dinheiro no mundo do que dinheiro impresso. Então, falta de dinheiro a gente não vai ter. O que falta é distribuição de renda. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado por ouvir. Essa é a minha posição. Eu sou contra o governo Bolsonaro, contra o governo Trump, contra o governo Netanyahu, contra o governo Putin, contra um monte de governo que é de extrema direita ou de direita. Não é proibido ser de direita, ou de esquerda, ou do centro. O que é ruim é ser extremista, seja de esquerda ou seja de direita. Tchau.